que está. Bom dia, igreja, bom dia, EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Hoje, domingo, 12 de julho, né? Domingo abençoado pelo nosso Deus, domingo que Deus nos deu. Então, só temos que agradecer por isso, né? Então, vamos fazer nossa oração para que Deus escute nossos pedidos, para que Deus ouça o nosso clamor. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, neste momento, Pai, quero agradecer, Pai. Agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai. Agradecer pela minha família, Pai, que está comigo. Agradecer pela família da igreja, Pai. Pela saúde, Pai, que tem nos dado para nós, Pai. E, Pai, agradecer pela cura, Pai, pela cura daqueles que precisam, Pai, que estavam com a saúde debilitada, Pai. Mas tem também, Senhor Jesus, alguns que precisam ainda, Pai, da saúde restaurada, Pai. Ô, Pai, vai de encontro a todos eles, Pai, curando, Pai, restaurando saúde, Pai. Ô, Pai, esteja com a nossa igreja, Pai, esteja com os idosos da nossa igreja, Senhor Jesus, e todos os ministérios, Pai, esteja dando, Pai, força, Pai, para continuar, Pai, para continuar a obra que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque Tu é bom, Pai, Tu é justo para conosco, Senhor. Temos a agradecer pela vida que Tu nos dá todos os dias, o sopro de vida, Pai. Obrigada, Senhor. Esteja com nossos irmãos, Pai, esteja adorando cada vez, que estejam cada vez adorando e louvando o Seu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Obrigada pela paz, Senhor, a paz que Tu nos dá todos os dias, Pai. O Pai esteja também com os enlutados, Pai, aqueles que perderam o ente querido, Pai, está sofrendo, Pai, esteja com eles, Pai, dando força, Pai, dando o carinho que só Tu tem para conosco, Pai. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai, obrigada por tudo. É o que eu agradeço, em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, fiquem com Deus. Tenha um bom dia agradável, na paz do Senhor. E Marliette, mais uma vez, meu amor, esteja com o nosso Deus, Pai. Que nossos professores estejam com o Senhor, que nossos professores estejam com saúde, Deus esteja com todos. É o que peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre, né? Amém. Fique com Deus. Bom dia, Verinha. Domingo você falou comigo, eu não respondi, mas hoje eu estou te respondendo. Muitas saudades de você, querida. Estamos juntas na EBD, tá bom? Beijo pra você, Verinha. Tô com saudades de você, tá bom? A gente se vê por aí, qualquer domingo desses. Bom dia, igreja, bom dia, EBD. O assunto da nossa lição de hoje é adversidade traz maturidade. O nosso texto básico encontra-se em 2 Coríntios 4, verso 16 ao 18. Eu vou destacar para vocês o verso 16, que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? Pois hoje nós vamos estar com os nossos professores Sônia, William e Camila. Bom estudo a todos, saudades de vocês. Bom dia, meus queridos amados irmãos. Vamos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, com o tema, né? A adversidade traz maturidade. Bom, a introdução nos fala, né, da esperança em Cristo, que é a virtude do cristão, né, nesse mundo tão difícil de adversidades, tribulações, né, muitas coisas que abalam a nossa fé, a nossa estrutura, né? E a esperança é Jesus Cristo, Ele que nos dá força, né? Nós temos aqui uma palavra do profeta Isaías, né, que diz: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, nós que esperamos no Senhor, temos que renovar as nossas forças a cada dia, porque as adversidades irão chegar, com certeza, né?
E como exemplo, nós temos o apóstolo Paulo, né, que passou sua jornada toda cumprindo a sua missão com muitas adversidades. E adversidades que até nunca pensamos em obter, né, em ter essas adversidades tão difíceis, né, prisões, açoites, né. Então, são muitas coisas que acometem a nossa vida cristã, a nossa jornada, né. Mas o apóstolo Paulo, ele nos adverte, né, que nada impediu ele de prosseguir, né, mesmo com tantos problemas, tantas aflições, né. Então, ele nos dá a entender que nada pode abalar a vida de um cristão. Os problemas, eles virão toda hora, forte, fraco, desesperador, né. Mas ele adverte, né, que o crente, o cristão, né, ele não pode ver a adversidade e se desanimar. Pelo contrário, ela traz maturidade e traz esperança, né? Então, o apóstolo Paulo, ele nos traz essa condição. Porque realmente, irmãos, é muito difícil a vida cristã. As pessoas que falam, é muito fácil ser crente. Não é fácil não, irmãos. Nós temos que estar firmes e constantes na obra do Senhor. Então, no capítulo 1 da lição, fala, a adversidade é inevitável. Quer dizer, nem de longe, né, como diz aqui a lição, a promessa de Deus sugere que a vida cristã está imune aos problemas. Com certeza que não. Às vezes, né, quando você está começando no Evangelho, aconteceu comigo, né, acontece com muitas pessoas, é aí que vem as tempestades, né, é aí que Deus, né, está realmente nos mostrando que a vida cristã é uma luta constante, né, sem parar, até a vinda dele. Ninguém está imune disso, né? A Bíblia, ela nos mostra quantos problemas, quantos servos, quantos, né, profetas passaram por adversidades, né? No passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Isaías, né? O apóstolo Paulo, todos passaram por grandes adversidades, né? E muito sofrimento, né, irmãos? Muito mesmo. Até os desobedientes, né, não deixam de passar por isso, né? E nós, como obedientes também, né, como os fiéis do Senhor, como procuramos estar, né, diante de Deus, certos, né, como devemos estar santo, né? Nós passamos por essa adversidade. Nada impede, porque nós vivemos no mundo carnal, né? No mundo onde o pecado... Então, irmãos, nós vivemos nesse mundo de pecado, rodeado pelo pecado, rodeado pelas tentações, né? Então, ninguém está imune disso, né? Nós é que fazemos as nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então, irmãos, para concluir, nós cristãos vamos vivendo pela fé, né? Pela força, como diz aqui o apóstolo Paulo em Filipenses 1:29, né? Ele diz assim: por amor de Cristo foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, né? Jesus, quando esteve aqui, ele também sofreu, ele chorou, ele sentiu na carne o que nós sentimos. Então, irmãos, vamos crer, né, que Jesus, ele nos dá força, apesar dos problemas, das adversidades da vida, das escolhas, né, que alguns fazem. Nós vamos passar por isso e vamos ter fé, vamos orar, vamos pedir a Deus para que possamos passar pelas adversidades e pensando que será uma experiência. Todas as adversidades que passamos, passa a ser uma experiência cristã. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas orando, clamando ao Senhor e pedindo para Ele forças para passar por esse momento, tenho certeza que nós vamos passar. E deixo para os irmãos, né, essa palavra de força, né, que só Deus pode dar,
para a gente essa força que excede todo o entendimento, para que possamos viver até Jesus Cristo nos resgatar. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos dê força a cada dia para superar as dificuldades. Amém? Glória a Deus e muitas saudades, irmãos. Bom dia, povo de Deus. Eu quero nesta manhã compartilhar com vocês um pouco o estudo da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola bíblica dominical do mundo. Eu quero dizer que no estudo da Escola Dominical fala sobre adversidade, momentos difíceis em que nós vivemos e passamos por amor ao Evangelho. Eu quero dizer que se nós escolhermos viver ao lado do Senhor, sabemos que viveremos momentos difíceis. O próprio Jesus ele falou sobre isso, que no mundo teríamos o que? Aflição, mas era necessário que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós venceremos. Então, se nós nos frustrarmos e abandonarmos a fé, nós não vamos conseguir ser um vencedor em Cristo Jesus. Então pense nisso. Há momentos de adversidade, momentos de tribulação, mas nós devemos nos manter firmes na fé em Jesus. Também fala sobre Jonas. Jonas, ele passou momentos difíceis por escolher desobedecer a ordem de Deus, que Deus mandou ele para uma cidade e ele foi para outra. Então, nós precisamos escolher as coisas certas, ser obediente a Deus para vencer as adversidades que o mundo oferece. Também fala sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por momentos difíceis de açoite, de prisões, por amor ao Evangelho, mas ele foi um vencedor, porque ele acreditou em Deus e sustentou a sua vida nos teus caminhos. Embora ele foi um dos perseguidores dos cristãos, mas quando ele recebeu a dádiva e a herança de aceitar a Jesus, aceitar os ensinamentos de Deus, ele começou a viver ao lado de Deus e foi obediente aos seus preceitos, aos seus ensinamentos. Então, irmão, queridos, nós precisamos buscar isso, buscar em ser obediente a Deus, em meio às tribulações, em meio aos momentos difíceis, mas nós vamos ser vencedor em Cristo Jesus. É sustentar a fé e manter a fé em Deus e viver uma vida ao seu lado, pois a vitória é certa. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, queridos. Bom dia, irmãos. Bom dia, IBD. Eu vou dar continuidade à lição de hoje, que é a lição 3, que fala sobre a adversidade traz maturidade. No tópico 3, que o subtítulo é A adversidade é pedagógica, ou seja, é na adversidade que nós aprendemos, né? É muito bom sairmos de um problema, sairmos da adversidade, mas é melhor ainda quando nós aprendemos, nós tiramos uma lição nas adversidades. Esse tópico 3, ele destaca algumas formas de como as adversidades nos ajudam a aprender. E o primeiro tópico diz assim: na adversidade percebemos que somos pó. Como diz na lição, ela relata sobre o momento que estamos passando hoje, que é a respeito da pandemia, do Covid-19. E nós percebemos, irmãos, que somos pó. Do pó nós viemos, do pó nós retornaremos. E nós vemos que somos todos iguais, independente se somos pobres, se somos ricos, independente de qualquer coisa, somos todos iguais. Então não adianta nós ficarmos com preconceitos, porque somos todos pó. Nós vemos isso tirando do momento difícil que estamos passando.
Um outro ponto diz que na adversidade aprendemos que o mal existe. Então, nós devemos ter cuidado quando estivermos passando por uma adversidade, um problema. Devemos tomar cuidado com o que vamos falar, com o que vamos fazer, porque, como diz aqui no estudo, na revista, diz que o mundo é mau, né? Pois o mundo jaz do maligno, a nossa carne é fraca e o inimigo é mentiroso. Então devemos tomar cuidado, irmãos, dependendo da situação, para não causar um transtorno maior, né? Devemos aprender a lidar com as adversidades. E um outro ponto também diz que na adversidade aprendemos a confiar em Deus. É na adversidade, irmãos, que vemos a intensidade da nossa busca por Deus. É quando estamos na adversidade que vemos a nossa intimidade, né? Que estamos com o nosso Deus. E diz até assim no Salmo 119:71, fala assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, né? É quando estudamos a palavra de Deus que encontramos, né, o caminho certo, o caminho para prosseguir no meio da adversidade. E passamos por essa adversidade sem temer, confiando em Deus, porque Ele cuida de nós, né? E então que possamos aprender com as adversidades, nos aprofundando na palavra de Deus. E o tópico 4 diz assim: a adversidade, o título: a adversidade nos faz crescer. Nos faz crescer, como eu disse, porque nós buscamos cada vez mais a Deus, né? E com essa busca nós percebemos que os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos, né? Então, são maiores e são melhores. Então, nós crescemos com as adversidades. E a lição também nos mostra que Paulo, né, fala de Paulo, ele não estava preocupado com as coisas terrenas, né? Ele só estava preocupado com as coisas do alto, com as coisas celestiais. Ele não tratava a adversidade como se fosse o fim. Ele não via o problema como se tivesse tudo acabado. Ele via a adversidade como se fosse um instrumento de Deus para o nosso crescimento. E que nós possamos ser assim, agir como Paulo. Que a gente não pare no meio das tentações, dos problemas, quando elas vierem, mas que nós possamos confiar em Deus e olhar somente para o alto, né? Que ali esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo, olhar para o alto, olhar para as coisas celestiais. E eu deixo uma pergunta para mim e para os irmãos nessa manhã. Estamos deixando os problemas afetarem a nossa comunhão com Deus, ou estamos entregando tudo na mão dele e confiando no seu querer? Que possamos refletir e aprender, né, no meio das adversidades, e a cada dia mergulhar na palavra de Deus, que aqui nós encontramos todas as respostas dos nossos problemas. Amém.